Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia do nosso curso. Hoje a gente vai trabalhar buscando entender, então, qual que é a cara da onda gravitacional. Ontem a gente passou a aula inteira, né, deduzindo a equação de onda. Então, a gente chegou em duas equações de ondas diferentes e trabalhou mais uma delas. A primeira, né, a que a gente mais deu atenção, foi a equação de onda no vácuo. Então, é definida pelo D'Alembertiano, de H mini. E a solução mais simples que a gente tem para essa equação de onda é uma equação de onda plana. E depois disso, a gente então trabalhou de forma a ficar só com as componentes que têm um significado físico. Então, as componentes físicas e radiativas, ou seja, que estão envolvidas com a radiação de ondas gravitacionais. Hoje, a gente vai tentar responder, deixa eu achar aqui, duas perguntas. Primeiro, o que gera uma onda gravitacional? E quais propriedades o tensor energia-momento precisa ter para que o objeto que ele está descrevendo ali gere ondas gravitacionais? Então, agora a gente vai trabalhar com a equação de onda, considerando então a parte do tensor energia-momento. A gente chegou nessa equação aqui ontem também. Então, para isso, a gente vai considerar o seguinte cenário. Desculpa, estou com uma tosse. A gente vai considerar, então, que a gente tem uma onda, que ela está sendo representada aqui por essa figura em branco. Ela tem uma determinada distribuição. Ela apresenta um centro de massa e eu vou considerar um ponto qualquer nessa distribuição de massa que eu tenho aqui, que está sendo representado pelo x'. E aqui nesse outro ponto, eu tenho o observador, que está sendo representado pelo x, né? A posição desse observador está sendo representado pelo x. Então, eu posso definir duas distâncias. A primeira, a distância do observador até o centro de massa da distribuição dessa fonte. E a segunda é a distância do observador até um ponto qualquer dessa distribuição de massa. Então, eu vou chamar a distância entre o observador e o centro de massa de R, e a distância entre o observador e um ponto qualquer dessa distribuição como o módulo da diferença entre esses dois pontos. Além disso, eu estou considerando, então, que essa distribuição ela tem um tamanho característico, que está sendo descrito por D aqui, e que a distância entre o observador e a fonte é muito maior do que o tamanho da fonte. E daí eu posso também definir, eu posso também definir um tensor unitário aqui, que vai ser utilizado na hora que a gente for definir algumas direções. Bom, então, só reescrevendo aqui, agora eu estou querendo trabalhar com a equação de onda, que considera o tensor energia-momento. Por ser a quarta. E o meu tensor energia-momento, ele está sendo responsável, então, por descrever o que vai produzir essa perturbação gravitacional, que eu chamo de onda gravitacional. Para isso, a gente vai adotar, então, aqui que C é igual a 1. Então, eu vou tirar ele aqui do denominador. E a equação que eu vou estar trabalhando, então, vai ser essa daqui. Bom, uma solução fisicamente relevante para essa equação aqui é a solução que a gente chama de solução retardada. Porque a gente está trabalhando com uma quantidade que se chama tempo retardado, que vai levar em consideração o tempo que leva para a informação sair aqui desse x' e chegar aqui no x. Então, eu faço isso porque assim a minha solução não depende do instante da fonte, mas ela depende do estado passado dela quando foi emitido o sinal de onda gravitacional. E essa equação, essa solução, no caso, ela tem a seguinte forma. Então, meu H traço, que é igual a 4G, que vem da equação ali, integral do meu tensor energia-momento, considerando um instante t, que pode ser o meu instante de observação, menos o meu tempo retardado, ou seja, o tempo que demorou para essa informação viajar daqui até aqui. Depende também da posição que eu estou considerando ali da minha distribuição de massa da fonte.
Essa é uma integral no volume. E essa solução tem essa cara aqui. A gente pode chegar nessa solução, algumas referências, na verdade, fazem uma dedução para chegar até essa solução aqui a partir das equações de Green. Mas a gente já vai assumir ela, vai partir desse ponto então. Então, a minha solução ela tem essa cara aqui. Mas a gente está assumindo que a gente está em uma região distante da fonte, né? O meu errão ele é grande. Então, eu posso escrever o seguinte: eu posso escrever que o meu x', que é aquela uma posição qualquer na minha distribuição de massa da fonte, ela é menor do que d, que é o tamanho característico da minha fonte, que é muito menor do que r, que é a distância que eu estou do centro de massa da minha fonte. Então agora eu quero reescrever esse elemento que está dentro da minha integral de um jeito que facilite os meus cálculos, né? Que eu consiga trabalhar melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar reescrever esse módulo aqui de x menos x'. Então, eu tenho que x menos x', ele é igual a raiz quadrada de x menos x' vezes x menos x', né? Produto escalar, dentro da minha raiz. Trabalhando isso daqui, né? Então, fazendo a distributiva, eu vou ter que x ao quadrado menos 2x x' mais x' ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Bom, eu posso assumir que o meu vetor x ao quadrado ele é igual ao meu errão ao quadrado. Por quê? Voltando aqui na nossa figura. Esse meu vetor x, ele é o vetor que está descrevendo essa trajetória aqui, ó, em amarelo. Opa, travou. Ai, foi. Assumindo isso, eu posso reescrever a igualdade que eu tinha logo ali acima da seguinte forma. E aqui eu já estou trazendo para fora o meu errão. Então, estou passando aqui 2 passos, né? Mais x' ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Sobre r ao quadrado. R ao quadrado. Então, eu tirei o meu errão da raiz aqui. Eu também posso escrever esse meu vetor aqui como sendo errão vezes o meu vetor unitário. Está na direção, né? Então, tem o meu escalar e a parte vetorial. Que também pode ser reescrito como errão x. Opa. Por enquanto eu vou deixar assim só para a gente não ultrapassar. Posso escrever dessa forma aqui. Bom, então eu posso escrever que x menos x' é igual a r r que multiplica 1 menos 2 n x, isso, mais x' ao quadrado sobre r ao quadrado sobre r. Tudo isso dentro da raiz. E o que eu fiz daqui para cá, de um passo para o outro? Então, daqui para cá. Então, daqui para cá, eu reescrevi essa quantidade aqui. Então, que x' é igual. Bom, eu escrevi aqui que o meu x é igual a r vezes
esse vetor unitário. Então, R vezes o vetor unitário vezes x. Então, escrevendo isso daqui numa notação diferente, eu tenho que R é igual a NI x'I. E aqui é como se eu adotasse uma coordenada, né? Que está sendo representada por essezinho aqui. Então, ele pode ser x, y ou z, a depender do referencial que a gente está adotando. Então, eu fico com essa definição aqui. Só que... Ó, trocar a cor. Ó. Como x', módulo de x' sobre r é muito menor do que 1, a gente pode expandir o que tem dentro dessa raiz aqui, mantendo só os termos de primeira ordem. Então, por causa disso, a gente vai fazer uma expansão. Mantendo termos de primeira ordem. Primeira ordem. Então, dessa forma, eu tenho já assim o seguinte resultado: de que quando eu tenho 1 menos epsilon aqui, eu posso aplicar uma aproximação de forma que a raiz quadrada de 1 menos epsilon é igual a 1 mais epsilon ao quadrado. Isso é uma solução já dada, né? Então, se eu assumir que o meu epsilon aqui, ele é menos 2 ni x'I mais x' ao quadrado é ao quadrado. E esse termo aqui é sobre R. Já desprezando o termo de segunda ordem, porque ele não me interessa. Eu posso escrever, então, reescrever, de forma que x' é igual a, ou é aproximadamente, né? Já que a gente está fazendo uma expansão. É aproximadamente R1 menos I x'I sobre R. Então, esse é um resultado que eu preciso guardar. Esse é um resultado que eu preciso guardar. Mas se a gente lembrar aqui da nossa solução, eu também tenho x menos x' no denominador. Então, eu posso aproximar aqui 1 todo x menos x', módulo de x menos x' é igual ou aproximadamente 1 sobre R. E aqui nesse caso, eu estou desprezando esse termo aqui, porque ele vai ser muito pequeno. Essa em relação às outras grandezas que eu estou utilizando. Então ele acaba se tornando desprezível. Então eu posso só escrever dessa maneira aqui. Então dessa forma, pegando o que eu tinha lá dentro da minha função da integral, lá eu tinha escrito a seguinte coisa: que t, que pode ser considerado o tempo de observação, menos x módulo de x menos x', é aproximadamente t menos r menos ni x'I. Se eu chamar isso aqui de TR, ou seja, tempo retardado, eu tenho que isso é igual a TR menos ni x'I. Então, dessa forma, eu posso reescrever a minha solução no tempo retardado da seguinte maneira: como h traço igual a 4g r. Esse r que aparece aqui, ele vem disso daqui. É a integral
do meu tensor energia-momento no tempo retardado, considerando um ponto da distribuição de massa da minha fonte, integral volumétrica. Então, eu saí dessa solução aqui, que tinha uma cara bem complexa, para uma integral um pouco mais simples de ser resolvida. Com essa cara aqui. Então, agora, na verdade, eu tenho que levar em consideração o seguinte, que o meu tensor energia-momento, ele descreve várias características da minha distribuição de massa. Ela tem vários fatores. Então, eu preciso saber o que realmente é relevante para aquilo que eu quero. Uma forma de eu descobrir isso é aplicando uma expansão. Então, eu faço uma expansão de Taylor aqui, ao redor do tempo retardado. Algumas referências também chamam isso de expansão multipolo, porque dessa forma eu vou organizar a fonte pela sua estrutura espacial. E eu vou estar buscando responder a pergunta de qual parte da distribuição de massa dessa minha fonte sobrevive como radiação. Então, aplicando uma expansão de Taylor, eu tenho que cada traço mini é aproximadamente a 4GR, que multiplica a integral, primeiro termo, então, dV dr x', mais, opa, acho que mais em I, integral x', primeira derivada, potência energia momento, mais meio de NI, NJ, integral volumétrica, minha, derivada segunda do meu tensor energia momento, TR, X. E aqui eu tenho termos de ordem maior, mas que eu não vou estar escrevendo. Então agora eu preciso ver quais desses termos aqui eles são de fato relevantes para mim. Uma coisa que a gente que fica implícito, na verdade, fica implícito por causa da forma com que a gente, da forma com que a gente resolveu escrever a equação de linearizada de Einstein, considerando o tensor de energia momento, é a seguinte. Aqui, quando eu considero C igual a 1, a minha velocidade da luz ela some, né? Então fica difícil de eu ver que essa distância aqui, né, o que eu tenho trabalhado como distância aqui, na verdade é tempo. É o tempo que levou para a informação viajar de um ponto até o outro. Porque se eu estivesse explicitando o Czinho da velocidade da luz, eu teria a velocidade dividindo aqui a distância. Então, na verdade, essa minha expansão aqui, ela está implicitamente, né, porque eu não estou escrevendo ela toda aberta aqui, ela está dependendo de potência de velocidade. Então, a gente precisa saber quais são realmente relevantes. Então, por exemplo, no segundo termo, que eu vou escrever com outra cor aqui, esse termo aqui, trabalhando esse termo aqui, então. Então, o segundo termo, eu tenho que o meu x', primeira derivada do meu tensor, é aproximadamente o quê? 1D, né? Uma distância ali dentro da minha distribuição de massa, uma posição. T dividido por um tempo característico, que a gente pode entender aqui como um tempo, por exemplo, que demora para a informação viajar de um ponto a outro dessa fonte. Então, isso é aproximadamente VT. VT porque daí eu faço
a minha distância dividida por esse tempo característico. No terceiro termo, eu tenho que xi, xj, derivada segunda. Então, isso aqui vai ser aproximadamente d ao quadrado t sobre esse tal ao quadrado. Ou seja, eu tenho v ao quadrado sobre t, vezes t. Já para o primeiro termo, isso daqui não acontece, né? Eu tenho apenas isso. Eu tenho apenas, termo. Eu vou ter apenas o meu t, né? Não tem nada multiplicando ou dividindo aqui. Então, devido a isso, a gente conclui que a minha solução ela pode ser tratada apenas como um tempo retardado, aproximadamente 4G R integral volumétrica do meu tensor energia-momento, um tempo retardado, x' d3. Ou seja, eu não preciso ir até ordens maiores para encontrar uma solução. Então, agora, a gente quer transformar esse meu tensor energia-momento, que está dentro da minha integral, em algo que dependa da distribuição de massa. E para isso, a gente pode utilizar a conservação local de energia e momento. Então, conservação local de energia e momento. Que ela é definida como o divergente do meu tensor energia-momento, sendo igual a zero. Eu tenho índices repetidos aqui. Então, isso aqui é uma soma, né? Eu posso reescrever essa parte aqui como o seguinte. Como sendo D0, T0 mais D1, 1. Isso aqui é 1, ficou parecendo um 2. Mais 2, 2, mais T, D3, T3, isso igual a zero. Se eu assumir, por exemplo, que a minha onda gravitacional ela está sendo propagada em uma única direção, eu consigo eliminar alguns termos, mas a gente vai deixar o mais genérico possível. Então, eu posso reescrever essa conservação de energia local dividindo as componentes. E daí, eu tenho as seguintes relações, que V0, V00 mais DI, DI0 é igual a zero. Então, eu estou assumindo aqui que o meu Ni é zero, ou seja, é a componente temporal. E eu posso considerar também que TI J para as componentes espaciais mais T0 T I J. Disso daqui, eu tiro o seguinte, que D0, T00 é igual a menos DI, TI0, e que DI, TI, J é igual a menos D0, T0, J. Isso aqui é muito importante porque eu tô escrevendo uma forma de, desculpa, escrever as derivadas temporais na forma de espacial e vice-versa.
e vai ser muito útil para a gente num futuro bem próximo. Então, ó, deixar aqui. Tudo bem. Então, agora, o nosso trabalho vai ser o seguinte: a gente tem que ver que cara que tem esse tensor aqui. Eu preciso trabalhar nele um pouquinho de forma que ele me traga alguma informação física sobre a fonte de onda gravitacional. Então, a gente vai fazer um pouquinho de manipulação matemática agora. Um pouquinho mais, né? Então, o tensor energia-momento é assimétrico. Então, significa que eu posso inverter os índices dele aqui e eles são iguais. Por causa disso daqui, eu posso escrever, então, que o meu tensor energia-momento ele é igual a meio de TKL mais TLK. Substituindo isso dentro da minha integral, eu tenho que a integral volumétrica do meu tensor energia-momento é igual a meio da integral desses dois tensores. Deixa eu botar um parênteses aqui. A gente pode utilizar a seguinte definição, de que, utilizando o delta de Kronecker, né, que a gente geralmente usa para trocar índices, a gente pode definir que um tensor ele é igual ao delta de Kronecker de KI vezes esse mesmo tensor, só que com índices diferentes. Então, aqui eu estou escrevendo TKL, né? Eu posso fazer a mesma coisa com TLK. Então, TLK é igual a um delta TIK. Então, eu posso reescrever. Bom, deixa tudo da mesma cor. Eu posso reescrever o lado direito aqui da minha integral como sendo meio integral de delta de IK T e L mais delta de LI TKI. Perfeito. Existe outra identidade que a gente pode utilizar aqui, no qual ela diz que a derivada parcial de uma coordenada é igual a um delta de Kronecker. Então, veja bem, eu tenho o delta de Kronecker aqui, eu posso substituir ele pela derivada de uma coordenada. Então, eu fico aqui, tenho meio, derivada volumétrica de DI xk, DIL, mais DI xl, TKI. Bom, aqui, agora eu posso utilizar a regra do produto. Regra produto. Em que ela me diz que derivada de AB é igual a derivada A vezes B mais A derivada de B. Dessa forma,
eu posso reescrever mais uma vez da seguinte maneira, que agora eu vou pegar só esse primeiro termo aqui, para não ficar muito longo. Então, vou reescrever esse primeiro termo aqui, tá? Eu tenho aqui DI, X, K, T e L é igual a DI, X, K, vezes T e L, mais XK. Eu acho que parou e voltou por algum motivo, eu não sei qual que é. Eu também não sei. Mas, bem, podemos continuar. Tá tudo bem. É... Bom, aqui a gente já tinha definido algumas propriedades anteriormente, né? Então, a gente já tinha visto que a derivada de uma coordenada é igual ao delta, né? Então, aqui eu posso definir o delta KI, e eu posso aplicar esse delta aqui, e que eu vou ter TKL. Então, no final, eu tenho que TKL mais XK, derivada de T e L. Ok. Se eu fizer a mesma coisa com o outro, né, com o segundo termo, eu vou ter algo bem parecido com isso, só me atentando aos índices, né? Então, eu posso reescrever que a derivada volumétrica do meu tensor energia-momento é igual a meio de DI x k t l mais x não, xl t KI menos meio integral de xk igual a t e l mais de xl di tki. Ó, daqui para cá, o que eu fiz? Eu apliquei, então, a regra do produto para o primeiro termo, para o primeiro termo que eu tinha aqui. Aplico a regra do produto para o segundo termo. Escrevo, reescrevo, então, a minha derivada volumétrica, só que aqui eu já escrevi separando os termos que são parecidos, tá? Então, tem dois passos aqui que estão omissos, mas que eu acho que vocês conseguem fazer tranquilamente. Então, por que eu fiz? Eu reescrevi isso daqui, né? Para quem já fez eletro, isso daqui, esse primeiro termo aqui, ele é uma integral divergente espacial. E a gente sabe que pelo teorema de Gauss, que a integral de um divergente aqui, de alguma coisa, né? É igual a uma integral de linha de superfície. Então, aqui eu posso interpretar da seguinte maneira, que como a fonte ela é bem localizada e ela é descrita por esse tensor energia-momento, o tensor energia-momento ele vai cair muito rápido quando a gente for para uma região fora da fonte. Ou seja, ele vai a zero se a gente está fora da fonte. E a gente está interessado no que está fora da fonte, né? Então, a gente descarta isso aqui. Então, eu posso reescrever, né? Vou ficar, então, com uma equação que é integral volumétrica de TKL igual a menos meio de xk bi bn mais xl
DI, DIK. Ok. Agora, lembra que eu falei para vocês que era importante a gente guardar as relações que a gente escreveu a partir da conservação do tensor energia-momento? Vou voltar aqui para a gente relembrar elas. Passei, eu acho. Isso, aqui. Então, lá embaixo, a gente tem escrito a soma de dois termos, em que nos dois termos a gente tem uma parte que tem essa cara aqui, ó. DI, TI e J, né? Mas com seus respectivos índices. Então, a gente pode substituir esses dois termos aqui, ó. A gente pode substituir esses dois termos. Então, só para deixar anotado aqui, usando as relações de conservação de T. Então, dessa forma, a gente pode reescrever essa integral aqui como sendo meio, que eles tinham sinal trocado, integral de xk d0, d0L, mais xl d0, d0k. E agora, então, eu tenho uma derivada temporal, né, desses meus tensores aqui. E o nosso objetivo no final é trabalhar com distribuição de massa. Então a gente quer buscar uma forma em que a gente possa reescrever isso daqui de um jeito que esses tensores eles sejam um tensor T00, porque ele é dependente da densidade. Então eu consigo adicionar uma quantidade que se relaciona com a massa diretamente, né? Então o nosso trabalho agora vai ser buscar um jeito de reescrever isso aqui de forma que T00 apareça. Então, eu posso pegar esses dois termos aqui, esse daqui e esse daqui, e eu posso aplicar as mesmas relações que a gente aplicou anteriormente. Então, eu tinha definido anteriormente, aqui já explicitando o zero, né? Vai ficar mais parecido com o que a gente tem aqui, que quando eu aplico um delta em um vetor, eu consigo fazer uma mudança de índices. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é esse. Então, eu fico aqui que é igual a meio integral de xk. Aparece o meu delta aqui, LJ. T. Só para ficar mais curto, eu vou deixar implícito aqui a não, desculpa, a derivada temporal, representando essa derivada por esse ponto em cima do meu tensor aqui. Vou usar essa notação. XL D AJ T 0 J, tudo isso é integrado na integração volumétrica. Ok. Agora, eu tenho um delta aqui, né? E eu tinha definido anteriormente uma outra relação, em que eu tenho que o meu delta, um delta de KI aqui, qualquer, ele pode ser escrito como a derivada parcial de uma coordenada. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo
1 meio é a integral de xk dj xl, primeira derivada no meu tensor, mais xl derivada em j, xk derivada do meu tensor derivado, né, no caso. Ok. Agora, eu posso aplicar novamente a regra do produto. Lembrando, né? Nesse caso aqui, para ficar mais parecido com a cara que a gente tem, a gente pega a regra do produto que a gente definiu anteriormente e a gente isola o termo que é mais parecido com o que a gente tem escrito aqui. Então, eu tenho mais ou menos o seguinte, que A DIB é igual a DI AB menos DIA B. Okay. Se eu pegar, por exemplo, esse primeiro termo aqui, da minha integral, eu posso chamar isso daqui de A e tudo isso aqui de B. De forma que, né, então pegando só esse termo, eu tenho que xk delta j xl pi0j é igual a dj xk xl. Nossa, pô, deixa eu melhorar isso aqui, porque senão é xk xl j menos dj xk xl p.0j. Ok. E daí eu faço a mesma coisa para esse segundo termo aqui. Beleza? Substituindo. Então, depois eu aplicar a regra do produto para esse segundo termo aqui, e eu substituir tudo isso na minha integral, eu vou ter algo com essa cara aqui, ó. Isso vai ser igual a meio integral t dj xk xl t.0j menos dj xk xl t.0j mais, vou escrever aqui na outra linha, mais dj, que daí é referente ao segundo termo da passagem anterior, xk t.0j menos dj xl xk t0j. Aqui. Dx. Aqui, eu posso. Deixa eu saber, eu acho que eu não fechei um parênteses aqui. Isso. Um parênteses bem aqui. É. Bom. E deixa eu só conferir um negócio. Isso mesmo. Isso. Ok. Então, aqui eu posso fazer mais algumas manipulações. Então, por exemplo, nesses dois termos aqui, nesse daqui, nesse daqui e nesse daqui, eu posso aplicar as relações que eu já vinha aplicando, então de que a derivada de uma coordenada é igual a um delta, e depois eu posso aplicar esse delta no meu tensor. E daí, fazendo essa manipulação nesses dois termos aqui, eu posso reescrever toda essa integral
como sendo meio integral de tj xk xl p0j mais tj, que daí eu tô copiando esse termo aqui, ó, o terceiro termo, no caso, da integral anterior, xl, opa, xl, xk, t ponto 0j, menos p kl 3. Isso. Acaba aqui. E aqui faltou colocar um D3 volumétrico. Então, o que aconteceu dessa passagem aqui para essa daqui? Então, eu fiz essas manipulações utilizando como vou dizer? Utilizando as definições anteriores. E daí aqui eu apliquei, eu meio que aplico a propriedade da conservação de energia em momento de forma que eu consigo reescrever esses dois termos aqui que estão com sinal negativo exatamente da forma com que a gente definiu inicialmente o tensor, tem uma integral. A integral do tensor TKL. E por que que isso me ajuda muito? Porque aqui do outro lado, então, aqui desse outro lado, eu tenho integral de TKL. Integral volumétrica de TKL. Então, eu consigo passar esse último termo aqui para o lado esquerdo da minha equação. Então, eu fico aqui 2 integral de TKL dx3 é igual a tudo isso aqui, a todo esse termo aqui. Deixa eu colocar entre parênteses colorido, só para a gente não precisar copiar. Então, é igual a tudo isso aqui. E daí, passando esse 2 para o outro lado, eu tenho que a minha integral de TKL d3x é igual a 1/4 da integral de x, k, xl, t 00 mais xl, xk. Peraí, pulei uma parte. Aqui. A integral de derivada parcial de j, xk, xl, t 0j mais dj, xl, xk, t 0j. Deixar tudo isso aqui dentro. Integral volumétrica. Ok. Mas, aqui, se eu escrever a derivada de T0J, eu consigo utilizar uma das relações que eu tinha definido anteriormente, de que D, I, T, I, L é igual a menos D, 0, P, 0L, que é basicamente o que eu tenho aqui, né? Lembrando que aqui eu posso escrever como T0, T0J, e esse aqui eu posso escrever como D0, D0J também. E daí, aplicando, eu tenho que a minha integral, a t L t 3x, é igual a 1/4
da integral de xk xl t ao quadrado. T ao quadrado não, derivada segunda. 0 mais x, x, L, xk, d, 0 d, 3x. Aqui eu também tinha a relação, só voltar aqui para a gente ver, que a outra relação que eu tinha, que foi proveniente da conservação, era essa daqui, ó. Então lá eu tinha do lado de fora, né? Eu já tinha uma derivada temporal do meu tensor. E fora eu tinha uma outra derivada que era nas coordenadas espaciais. Se eu reorganizo aqueles termos, eu consigo escrever de forma que eu tenho a derivada espacial do meu tensor. Aqui que era 0j, né? Então, substituindo, eu consigo reescrever a derivada que ainda dependia de coordenadas espaciais com apenas dependente das coordenadas temporais. Era o que eu queria. Né? Então, eu chego nessa relação aqui. E daí, devido à simetria, eu consigo reescrever não, da seguinte maneira. TKL T3x é igual a meio de xk xl dx. Lembrando que T00 é dependente da densidade. Então eu chego nessa relação aqui. E o que é mais legal é que se eu pegar essa mesma equação aqui e tirar para fora a derivada temporal, eu tenho que isso daqui é igual a meio de d derivada temporal segunda integral xk xl t00 t3x. E fazendo isso, eu consigo reconhecer que esse termo aqui é o segundo momento, que eu vou chamar de QKL. E o segundo momento, ele descreve como que a massa, como a massa está espalhada em diferentes direções. E basicamente o que essa integral aqui que a gente chegou, ela está mostrando para a gente é que a integral das componentes espaciais do tensor energia-momento é igual à segunda derivada temporal do segundo momento da distribuição de energia. Então, se eu estou chamando esse segundo momento de QKL, eu vou chamar a derivada temporal segunda dele de QKL, dois pontinhos em cima, né? Então, eu posso reescrever que TKL, integral volumétrica de TKL, é igual a meio de Q, dois pontos, KL. Então, se eu volto lá na minha solução que eu tinha anteriormente, eu consigo escrever, lá no começo, né, que a gente definiu lá no começo, eu consigo escrever, então, que HTT de J dx é igual a 2GR do meu KL, meu TT
IJ. Ou KL, né? Deixa eu deixar KL aqui para seguir o mesmo. KL. E essa equação aqui, ela é chamada de fórmula do quadrupolo. E ela está dizendo para a gente que a atribuição é para gerar uma onda gravitacional. A minha fonte ela precisa ter uma distribuição de massa anisotrópica. Essa anisotropia ela é consequência de quando a gente impôs a condição de Gauss de TT lá para chegar na equação de campo linearizada para ondas gravitacionais. E a gente precisa não só que a distribuição de massa seja anisotrópica, mas também que a parte quadrupolar dela varie no tempo. Então, nas nossas soluções aqui, não aparece dipolo, não aparece monopolo. O que vai ser relevante para a emissão de ondas gravitacionais é a partir do quadrupolo. Multipolos de ordem maior, eles são relevantes, mas nem tanto. O termo dominante ele é o quadrupolo. Então, agora, que tipo de fonte, né, já que a gente matematicamente chegou nisso daqui, que tipo de fonte eu espero que emita ondas gravitacionais? Bom, basicamente qualquer coisa que tenha esse tipo de característica é capaz de emitir ondas gravitacionais. Aí a pergunta é se a gente vai conseguir detectar, porque a amplitude ela é extremamente pequena quando ela é emitida por objetos compactos. Então, se for qualquer outro tipo de objeto que não seja objeto compacto, a amplitude ela vai ser muito menor, o que torna praticamente impossível a sua detecção. Então, a gente foca principalmente em sistemas binários, ou seja, duas estrelas de nêutrons, dois buracos negros, ou um sistema misto desses dois objetos, orbitando um ao redor do outro, né? Orbitando o mesmo centro de massa. E por que, que a gente foca nesse tipo de fonte de onda gravitacional? Porque desde a primeira detecção, né, então hoje a gente tem quase 400 detecções de ondas gravitacionais, todas foram emitidas por sistemas binários. A maioria deles, dois buracos negros. E como que ocorre, então? Então, nós temos esses dois objetos, vou tratar como se fossem dois buracos negros. Nós temos dois buracos negros orbitando o mesmo centro de massa. Conforme esses buracos negros, eles perdem energia, e eles perdem, né, energia orbital na forma de ondas gravitacionais, a sua órbita diminui. Eles aumentam a velocidade a qual eles orbitam ali o centro de massa, vão aumentando, 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 até que eles colidem. Então, essa fase em que eles estão apenas orbitando o mesmo centro de massa é chamada de inspiral. Quando eles colidem, nós temos o merger, então a gente tem um pico de emissão de ondas gravitacionais, e depois dessa colisão a gente vai ter a formação de um novo objeto, geralmente um outro buraco negro. E daí esse novo objeto ele vai passar por um período de ring down, que seria uma fase em que ele busca uma estabilidade ali, então ele fica pulsando até organizar a sua forma, e depois cessa-se então a emissão de ondas gravitacionais. Então a gente passa por essas três fases aqui. Atualmente, a detecção ela ocorre bem próxima aqui do merger, então a gente não consegue, por exemplo, acompanhar por muito tempo um sinal de onda gravitacional. Geralmente são sinais bem curtos, podem ser mais longos quando a gente tem um sistema binário de estrelas de nêutrons. A primeira detecção de ondas gravitacionais, ela foi um sistema binário de buracos negros. Então, um desses buracos negros tinha 29 massas solares e o outro tinha 36 massas solares. E eles estavam orbitando ali o centro de massa muito próximo do merger a uma velocidade de 180 mil quilômetros por segundo. Esse sinal foi detectado pelos dois detectores estadunidenses, o LIGO Hanford e o LIGO Livingston. Um fica no estado de Washington e o outro fica na Louisiana. O buraco negro final, ele tinha uma massa de 62 massas solares. Então, se a gente fizer uma conta rapidinha aqui, se a gente fizer 29 mais 36, a gente tem 65, né? 65 massas solares. Essas três massas solares que estão faltando aqui no buraco negro final foram convertidas em onda gravitacional, né? A massa e energia. Então, foi convertida na forma de onda gravitacional. Esse cenário foi extremamente curto.
Então ele durou cerca de 0,2 segundos. Só que ele foi extremamente energético. Então a gente pode comparar, por exemplo, que esse merger de buracos negros ele foi 500 bilhões de vezes mais brilhantes em ondas gravitacionais, né, do que toda a nossa galáxia é em radiação eletromagnética. Então esse evento ele completou 10 anos no ano passado. E se a gente fosse analisar, então, esse sinal em um computador qualquer, levaria cerca de 5.000 anos para fazer a análise desse sinal. Então, foram utilizados 10 supercomputadores para que a gente conseguisse extrair parâmetros e inferir parâmetros, na verdade, sobre a onda. Então, aqui tem uma simulaçãozinha de como que é a distorção, né, que esse sistema binário ele causa no espaço-tempo. Então a gente tem os dois sistemas binários. Aqui embaixo, a barra do slide está cobrindo, infelizmente, mas a gente tem a onda, né? Então, enquanto eles estão na fase em spiral, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Conforme eles se aproximam, então a gente tem um aumento na amplitude dessa onda que está sendo emitida e também um aumento na frequência dessa onda. Essa é uma das características principais do sinal de onda gravitacional. Até que a gente chega, aqui deu um slowdown, mas a gente chega próximo do merger. Então a amplitude aumenta, a frequência aumenta também. A gente tem, então, o merger, o momento de colisão. A gente tem um pico de emissão, então é quando a amplitude é mais alta. E depois, essa emissão ela é cessada. Deixa eu ver se eu consegui passar. Opa, peraí. Aí. Um outro sinal de ondas gravitacionais que é extremamente importante é o GW170817. O GW170817 ele foi o primeiro evento multimensageiro envolvendo ondas gravitacionais, ou seja, esse evento ele emitiu ondas gravitacionais, mas também radiação eletromagnética. Ele foi um sistema binário de duas estrelas de nêutrons. Então, uma delas tinha 1,1 massas solares, praticamente a massa do nosso Sol, e a outra tinha 1,6 massas solares. Só que um raio característico, um diâmetro característico de uma estrela de nêutrons é de 20 quilômetros, né? Então, a gente pega a massa do Sol e compacta ela em um volume muito pequeno. Esse evento foi detectado por 3 detectores, então é o Lago Hanford, o Livingstone. Aqui tá errado, tá? É o Virgo, na Itália. O Kagura não participou dessa detecção. E porque houve a emissão de contrapartida eletromagnética, a gente conseguiu apontar telescópios para a região em que essa fonte estava localizada e a gente conseguiu detectar com uma precisão tremenda a galáxia de origem desse sinal de onda gravitacional, que é a NGC 4993. E além disso, esse evento estava muito próximo da gente, então a cerca de 40 megaparsecs. E esse evento foi observado por 70 observatórios, né? Nesse caso, na parte eletromagnética. E aqui está uma simulação. Então nós temos as duas estrelas aí orbitando. Aqui no lado a gente pode acompanhar a frequência da onda. Acho que eu não vou conseguir adiantar um pouquinho, talvez. Isso. Então, os objetos eles vão se aproximando, a velocidade vai aumentando, a frequência também. E daí a gente tem o merger. Então, nesse merger, a gente tem o pico de emissão de ondas gravitacionais. E aqui, essa oscilação é o ring down, né? A fase de ring down após o merger. Ok. Então, agora, a gente vai voltar a nossa atenção um pouquinho para sistemas binários. Então, veja bem, aqui ainda está tudo muito abstrato, né? Como que a gente infere qualquer parâmetro da onda gravitacional a partir disso daqui?
A gente ainda não consegue observar esses parâmetros aparecendo. Então, para isso, a gente vai considerar o cenário de sistemas binários. Então, se eu consigo mostrar um eixo aqui. Ficou bem torto, inclusive. Peraí. De novo. Então, eu tenho aqui a órbitazinha do meu sistema binário. Tem o eixo de referência. Vamos fingir que está bem centralizado. Bom, então aqui eu vou ter um corpo do meu sistema binário, que eu vou chamar de M1, que ele está a uma distância x1 do meu centro de massa. E aqui eu vou ter o meu outro corpo pertencente a esse sistema binário, que eu vou chamar de M2, x2. Então eu posso tratar essa situação aqui como um problema de dois corpos. Só que eu posso simplificar um pouquinho. Trabalhar desse jeito aqui, eu vou ter que levar em consideração muitas coordenadas. Então, uma maneira mais simples da gente fazer é: eu tenho aqui a órbita, digamos, do meu sistema. Tenho novamente o meu eixo de referência. E eu vou considerar aqui um centro Y, que é o X. E daí eu vou adotar então que um desses meus objetos ele está centrado e ele vai ter uma massa m. E meu outro objeto está orbitando ele. Essa massa m aqui ela vai representar a massa total do meu objeto e esse aqui vai ser representado pela massa reduzida. Eu tenho uma distância r de um do outro e eu tenho um ângulo aqui de fase para utilizar como referência. Bom, antes de dar continuidade a essa análise aqui, então eu vou só abrir um pouco mais isso daqui. Só reescrever, na verdade. Então, considerando as polarizações que a gente tinha levado em consideração, que a gente tinha encontrado, na verdade, a gente pode escrever que H+ ele é igual a meio de H11pp menos H2tt. E a gente tem que o H cross ele é H12tt. Né? Isso aqui a gente chegou na aula passada. Eu estou reescrevendo utilizando os elementos daquela matriz. Agora, levando em consideração que a gente chegou hoje que HIJTT é igual a 2GR QTT KL, eu posso escrever que o meu H cross, o meu H plus, desculpa, ele é igual a G, aí aqui faltou o céu, G C a quarta R de Q de Q1 menos Q2. E eu posso escrever que o meu H cross é igual a 2G C a quarta R Q de 1 a 2. Então, o que eu fiz aqui, gente? A partir dessa equação aqui, eu teria que escrever HTT11.
Aí seria 2G C4R Q11. Escreveria a mesma coisa para o H22, a mesma coisa para o H12. Depois que eu tivesse o H1, o H22, eu iria escrever o meu H+. E ele ficaria com essa cara aqui, e o meu H cross ficaria com essa cara aqui. Então, eu tenho que o meu Q KL, ele pode ser escrito como um termo relacionado à massa vezes x e xj. Por quê? Porque eu tinha definido que o meu Q é a integral da densidade vezes duas componentes, duas coordenadas, né? Duas componentes de coordenadas. Então, eu posso reescrever dessa maneira aqui. Ou seja, para calcular QL, eu preciso da massa, mas eu também preciso das coordenadas. E a gente vai tirar essa informação aqui do meu sistema binário. Então, só para a gente usar algumas definições aqui, eu tenho que a massa total ela é igual a M1 mais M2. A minha massa reduzida ela é definida como M1, M2, M1 mais M2. Ok. Então, primeiro de tudo, eu vou escrever o meu. Deixa eu voltar aqui para cima para a gente ver a figura. Opa. Eu vou escrever como que ficaria o meu x e o meu y. Então, baseado nessa figura aqui, eu tenho que eu posso escrever que o meu x ele é igual a r cosseno da fase e o y r seno de fase. Isso porque eu estou adotando a mesma convenção que a gente adotou ontem de que a onda está se propagando na direção z. Então, eu vou reescrever agora o meu Q1, ele vai ser igual a mi x, basicamente. Vai ser mi x ao quadrado, que é igual a mi r ao quadrado cosseno ao quadrado. O meu Q2, ele vai ser igual a mi y2, que é igual a r ao quadrado seno ao quadrado. E o meu Q12 vai ser mi x y, é igual a mi r ao quadrado seno cosseno. Só que, para eu conseguir escrever H cross e H plus e H cross, eu preciso da derivada segunda no tempo. E o que está variando no tempo aqui? O meu ângulo, né? Então, eu vou derivar duas vezes Q11, Q22 e Q12. Então, vou fazer assim, ó, aqui. Derivando duas vezes no tempo. Eu tenho, então, que
é igual a menos mi r ao quadrado elevado à segunda de S seno de 2 mais 2 ao quadrado cosseno de 2πs. Oh, sorry. O meu Q, 2, ele vai ser mi r ao quadrado. Deixa eu só tirar o S aqui, que eu não tenho usado. De seno 2 mais 2 cosseno de 2. E o meu Q, 2, minha derivada segunda, né? Que é 2, é igual a mi e ao quadrado 2 cosseno de 2 menos 2 ao quadrado seno de... Ok. E essas expressões aqui, elas são gerais para uma órbita circular. E a gente está considerando que a frequência ela pode variar bem lentamente no tempo. Então, a gente pode negligenciar esses termos aqui, ó. Esses. E durante a fase em spiral, a frequência orbital ela não é exatamente constante, porque como o sistema ele perde energia na forma de ondas gravitacionais, então, no final, a gente pode ter que eu tenho que. Então, só resumindo, você vê na forma matricial, só para a gente resumir, a gente tem então que a segunda derivada do meu segundo momento, ele é sim, cosseno de 2 pi seno pi 0 seno 2 pi cosseno, menos cosseno. 0, 0, 0, 0. Então, eu tenho o quê? O meu H plus T, ele é igual a GR mi. Opa, travou aqui. R ao quadrado. Quadrado. Cosseno de 2π. Que faltou um menos 4. Peraí, rapidinho. Só adicionar. Esse meu H cross, ele é igual a menos 2 mi G E ao quadrado seno 2 sobre E.
Então, o que aconteceu aqui, então? Eu peguei esses valores, essas quantidades aqui que a gente definiu. Eu substituí aqui, e daí eu fiz utilizando relações trigonométricas, eu reduzi o máximo que podia essa parte dos ângulos aqui. Então, a gente consegue reescrever dessa forma. Então, aqui o que já aparece? Já aparece esse R, que é a distância que eu estou do meu observador. E daí, quando a gente está falando de parâmetros transgravitacionais, a gente chama de distância de luminosidade. E a gente tem o ângulo de fase aqui. Além disso, uma consequência, né? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é a inclinação do sistema binário. Então, até agora, a gente está considerando que a gente tem um sistema que está que tem uma onda propagando na direção Z, e a gente tem o plano XY ali, que é o plano orbital. Mas o que acontece quando o observador ele não está no eixo Z? E se eu tiver um ângulo em relação a esse ângulo, a esse eixo Z de propagação? Então, agora a gente vai considerar uma inclinação do sistema binário. Inclinação do sistema binário. Então, agora, eu botei que. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Então, eu tenho o meu eixo. Eu tenho o meu plano da binária aqui. Eu tenho. Então, aqui eu tenho os meus eixos X, traço, só para diferenciar. Eu tenho o meu Y, eu tenho o meu Z. E eu tenho o meu V, traço, meu Y. E aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de iota. Então, desculpa, esses eixos que estão com o traço, eles são o eixo de propagação. Então, o Z traço é o eixo de propagação e o Y traço e o Z e o X traço, eles são o plano da binária. E agora eu estou considerando que eu sou um observador que estou aqui em Z. Então, eu quero saber como que eu vou sentir a ação da gravitacional, né? Como que ela vai chegar até mim. Então, o caminho que a gente vai percorrer é exatamente o mesmo. A gente precisa definir novamente as nossas coordenadas. Então, eu tenho que x vai ser igual a r cosseno. Não muda, né? O meu x traço e o meu x, meu novo x, eles estão sobrepostos. É como se eu fizesse uma rotação ao redor do meu eixo x, né? Então, basicamente. O meu y, ele passa a ser r cosseno de iota seno π. E o meu z, ele passa a ser r seno de iota seno de φ. Então, como a onda observada está se propagando na região z traço, as polarizações elas estão no plano transverso x e y traço. Então, eu tenho que fazer exatamente o mesmo caminho. Então, eu vou ter que definir Q1, Q11, Q22,
que 1, 2. E depois eu vou ter que calcular a segunda derivada de cada um deles. E aqui eu vou deixar como exercício, para quem tiver interesse, de fazer esses cálculos aqui. Porque é exatamente o que a gente fez na parte superior, só que agora com essas novas definições de x, y e z. Então, dessa forma, eu tenho que... Vou deixar aqui os resultados para vocês compararem. Eu vou ter, então, que o meu Q, duas bolinhas, 1, 1, menos o meu Q, 2, 2, ele vai ser igual a menos 2 mi r ao quadrado, meu ângulo, 1 mais cosseno quadrado de j, cosseno de 2 pi. Isso. E o meu Q, 1, 2, ele é igual a menos 2 pi r ao quadrado, cosseno de seno. Opa, faltou um iota aqui. Esse é o iota, na verdade. Seno de 2. E daí, dessa forma, a gente tem que a minha polarização H+, ela é igual a 2G mi r ao quadrado, derivada primeira, vezes 1 mais cosseno do ângulo de inclinação, cosseno de 2φ sobre R. E o meu H cross vai ser igual a menos 4G mi r ao quadrado, primeira derivada da fase, cosseno de iota, seno 2 sobre R. Ainda, a gente consegue relacionar esse ângulo de fase aqui com a frequência da onda gravitacional e a frequência orbital. Então, eu tenho que a fase da onda gravitacional, ela é 2 vezes a fase da fonte, que eu tenho chamado aqui só de π. E eu consigo relacionar essa fase com a frequência. Então, eu tenho que 2π da frequência é igual à derivada temporal da fase. Consequentemente, eu consigo escrever que a frequência da onda gravitacional ela é igual 2 vezes a frequência da fonte, que seria a frequência orbital. E eu consigo substituir isso aqui. Então, eu tenho que, por exemplo, quando aparece ali das minhas definições, isso daqui é a mesma coisa que eu escrever que π, ó, mi, ao quadrado, é igual a π frequência
da onda ao quadrado. Além disso, eu consigo reescrever. Agora eu estou tentando reescrever as minhas equações na forma dos parâmetros que aparecem para mim quando a onda chega até mim. Então eu tenho uma quantidade que é a massa chirp. Essa massa chirp é a massa característica que a gente consegue medir nos nossos detectores. Então, eu também vou tentar reescrever esse mi aqui de forma que apareça a minha massa chirp. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar lá para a gravitação newtoniana e utilizar a lei de Kepler para a órbita circular. Então, utilizando a lei de Kepler, eu tenho que primeira derivada ao quadrado é igual a g m r ao cubo. A partir disso aqui, eu consigo escrever, então, que π vezes a minha frequência da onda gravitacional ao quadrado é igual a gm r ao cubo. Isolando o r, eu consigo escrever que gm sobre π fgw ao quadrado. Tudo isso numa raiz cúbica. Se eu multiplicar os dois lados por π fg ao quadrado, eu tenho que r π fg ao quadrado é igual a gm. E levando tudo ao quadrado também. Aqui eu vou multiplicar por isso, mas eu também vou colocar ambos os lados ao quadrado, tá? Vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Quadrado. Gm, 2 terços. Π de FGW menos 4 terços. Π de FGW. 2. Manipulando isso aqui mais um pouco, eu consigo escrever que, substituindo, na verdade, eu consigo escrever que π é ao quadrado, π FGW ao quadrado é igual a Gm, 2 terços, π FGM elevado a 2 terços. Isso porque lá nas minhas equações eu tenho o R multiplicando um I. Então, aqui eu posso definir o seguinte, que, na verdade, eu vou apresentar uma definição para vocês, de que a minha massa chirp elevado a 5 terços, ela é igual a mi 3 quintos irmão, mas total 2 quintos. Tudo isso elevado a 5 terços, que é igual a mi m 2 terços. Então, veja bem, eu quero isso aqui. Eu preciso que isso aqui apareça para mim. E eu já tenho uma coisa que está muito próxima aqui, né? Então, eu posso multiplicar por g dos dois lados aqui. E daí, então, passos, né? Multiplicar, opa.
Vou multiplicar por G os dois lados. E vou trabalhar de forma que apareça Mi aqui elevado a 3/5 dentro de uma raiz elevado a 5/3. De forma que eu consiga, então, 3 pontinhos aqui, reescrever G Mi E ao quadrado como sendo G MC 5/3 pi é GW 2/3. Então, eu tenho que, novamente, eu posso escrever a minha polarização H+ como sendo 4πr GMC 5/3 pi FGW 2/3 1 mais cosseno do ângulo de inclinação da minha binária, cosseno da minha fase, e o meu H cross como 4R GMC 5/3 pi FGW sobre 2/3, sobre 2/3 não, elevado a 2/3, cosseno de iota, seno da fase. Peraí. Então, eu consigo reescrever as minhas polarizações dependendo dos parâmetros da minha fonte. Então, veja bem, quando eu detecto um sinal de onda gravitacional, eu tenho uma combinação dessas duas polarizações aqui. E se eu consigo detectar essas duas polarizações, junto, né, quando eu detecto o sinal de onda gravitacional, eu posso detectar uma combinação dessas polarizações, ou eu posso detectar uma polarização só ou a outra, vai depender de alguns fatores geométricos da posição do detector. Mas, detectando um sinal de onda gravitacional, o que eu consigo extrair dele? Bom, eu vou saber a frequência da onda que eu estou detectando, né? Quando eu pego a série temporal dela. Eu vou conseguir inferir, então, a distância de luminosidade que eu estou dessa fonte. Eu vou conseguir inferir a massa chirp dela, que vai depender da massa reduzida e da massa total, ou seja, da combinação da massa M1 e M2 do meu sistema binário. Eu vou conseguir saber qual que é o ângulo de inclinação que esse sistema binário está em relação a gente. Então, se ele está de frente com a gente, ou seja, a gente está em direção ao eixo Z positivo, a gente fala que ele está face on. Se ele está para o outro lado, a gente fala que é face off. E se ele está a 90 graus, a gente fala que é edge on. E eu vou conseguir saber qual que é a fase da minha onda. Claro, eu consigo saber com exatidão cada um desses parâmetros? Não. Existem parâmetros aqui que estão degenerados entre si, né? Então, a incerteza de um, eu não consegui medir um, também acaba influenciando no outro e vice-versa. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre como que a gente trata isso e como que os detectores funcionam e como que a posição deles pode influenciar a detecção do sinal de onda gravitacional, como a gente percebe essa onda gravitacional que está sendo emitida amanhã. Então, veja bem, na aula de hoje, a gente saiu de uma equação de onda que até então não tinha muito bem uma solução, a gente tinha as componentes, mas a gente não sabia qual que era a cara delas. A gente desenvolveu a matemática até chegar num formato em que a gente conseguisse escrever o meu HTT
como dependente da distribuição de massa da minha fonte. E daí, com isso, eu concluo, então, que a minha fonte ela tem que ter uma distribuição anisotrópica, e para gerar ondas gravitacionais, ela precisa estar acelerada, né? Então, a gente precisa da derivada segunda do quadrupolo. E quando eu assumo uma cara para essa fonte, ou seja, por exemplo, um sistema binário, eu consigo escrever essas polarizações que eu havia definido anteriormente como dependente dos parâmetros dessa fonte, ou seja, parâmetros que vão me trazer informação sobre a posição dessa fonte em relação a gente, distância, massas que compõem essa fonte, entre outras coisas. Então, agora, o que está faltando a gente entender? Está faltando a gente entender como que a gente detecta esses sinais de ondas gravitacionais e como que a gente consegue extrair informações sobre essa fonte. Então, amanhã a gente vai entender um pouco mais sobre os detectores de ondas gravitacionais e quais são os princípios físicos que estão relacionados a ele. E na quinta-feira, então, a gente vai fazer um hands-on trabalhando com dados reais de ondas gravitacionais. A gente não vai chegar a fazer inferência de parâmetros, porque é bem custoso computacionalmente, mas a gente vai conseguir brincar um pouco com as séries temporais, com ruído, enfim, outras características que permeiam um sinal de onda gravitacional. Acho que eu vou encerrar a parte teórica por aqui, a gente já é quase 5 horas, e eu fico aberto a perguntas. Acho que pode ser bom encerrar a gravação agora, né? Ah, é verdade, desculpa. Imagina.